Bom, vamos olhar o que vem da liderança russa, porque isso é de dezembro do ano passado, quando se falava muito, já faz um tempo que esse assunto vem sendo discutido, sobre essa ideia de reconstruir a Europa e se preparar para uma guerra até 2027, em alguns casos, ou até 2030, segundo outras estimativas. E o Putin foi questionado sobre qual seria a possibilidade disso acontecer. Então veja a resposta dele. Mesmo quando eles dizem que estão fazendo mudanças na proposta do Trump, dá para ver claramente que todas essas mudanças têm um único objetivo: bloquear todo o processo de paz. Eles apresentam exigências que são totalmente inaceitáveis para a Rússia, e eles sabem disso. A meta é depois culpar a Rússia pelo fim do processo de paz. Então, se eles quiserem voltar para a realidade, com base na situação no terreno, como eles mesmos dizem, tudo bem, estamos abertos a isso. Nós não temos planos de lutar contra a Europa, eu já disse isso centenas de vezes. Mas se a Europa de repente decidir entrar em guerra contra nós e começar, estamos prontos agora mesmo. Não há dúvida nenhuma sobre isso. A questão é, se a Europa começar uma guerra contra nós, eu acredito que muito rapidamente, isso aqui não é a Ucrânia. Com a Ucrânia, a gente age de forma cirúrgica, cuidadosa, entende? Não é uma guerra no sentido moderno, completo da palavra. Se a Europa escolher começar uma guerra, a situação pode chegar muito rápido a um ponto em que não vai sobrar ninguém com quem a gente possa negociar. Agora, essa última parte foi bem assustadora. Um ouvido ocidental pode ouvir isso e pensar, ok, tranquilo, então estamos bem, porque a gente nunca vai reunir um monte de divisões de tanques e começar a atravessar a fronteira russa ou atacar eles. Então tudo certo. Mas isso depende das definições, porque recentemente, e eu estou falando dos últimos dias mesmo, vários oficiais russos têm se manifestado. A gente até recebeu o embaixador Polyansky no nosso programa. Então, no nível de embaixadores, eles estão preocupados porque começaram a interpretar o que o Ocidente já fez como uma participação direta nessa guerra. Ou seja, permitir o uso do espaço aéreo da OTAN para ataques com drones, o fornecimento de tecnologia, de alvos, de inteligência e por aí vai. E eles dizem que essa linha já foi cruzada. Então, o que realmente importa agora é o que o Putin pensa. Mas veja o que ele dizia há poucos meses, que, se ele decidir que essa linha foi cruzada, não vai mais ser uma operação militar especial, vai ser uma guerra, no sentido moderno da palavra. Quais são as suas preocupações? Sim, com certeza. E posso dizer que ontem, se não me engano, tivemos um comentário de um alto funcionário do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, o Sergei Ryabkov, que é vice-ministro das Relações Exteriores. E pelo que entendo, dentro do ministério ele só fica abaixo do próprio Lavrov. O Ryabkov disse que a situação agora está pior, em termos de segurança global, do que qualquer um consegue se lembrar. Existe hoje uma possibilidade real de confrontos militares entre as grandes potências nucleares. E se isso acontecer, pode levar a uma catástrofe. Isso está muito próximo do que o Polyansky, cuja entrevista, aliás, eu assisti, e outros também vêm dizendo. Eles estão tentando alertar as pessoas no Ocidente, inclusive, aliás, nos Estados Unidos. Including, by the way, in the United States. The Russians, in particular, are talking a lot to the United States. Os russos, em especial, têm conversado bastante com os Estados Unidos ultimamente. Eles estão tentando fazer o Ocidente entender que não dá para continuar cruzando linhas vermelhas, fazendo ataques diretos dentro da Rússia, deixando drones sobrevoarem o espaço aéreo russo para chegar até lá, ajudando os ucranianos com alvos e todo esse tipo de coisa, e achar que os russos não vão acabar tendo que reagir. E eles têm sim capacidade para responder. Como o Putin disse, eles podem reagir de várias formas, de maneira bem calibrada. Mas num conflito com a Europa, que teria de fato algo da dimensão do início de uma guerra mundial, as coisas podem escalar muito rápido. Things can escalate very quickly. And, well, I think the point you were also making, Daniel,
E bom, acho que o ponto que você também estava levantando, Daniel, é que as pessoas não devem pensar na guerra de hoje do mesmo jeito que pensavam nos anos 40, com grandes exércitos de tanques atravessando, sabe, a planície de Lüneburg e lugares assim. As guerras de hoje são travadas com mísseis e drones, a longas distâncias, e podem ser absolutamente devastadoras desse jeito também. E claro, esses mísseis podem carregar explosivos convencionais, mas também podem levar ogivas nucleares. A gente acabou de ver um conflito inteiro no Oriente Médio, que ainda não foi resolvido até agora, e que foi travado justamente desse modo à distância, com consequências devastadoras para a região envolvida. E claro, se algo assim acontecer na Europa, as consequências serão ainda mais graves. Sim, vão sim. E vamos dar uma olhada nos possíveis problemas de curto prazo, porque eu acho que esses são muito mais arriscados. Agora, não é só uma ameaça sugestiva, é uma ameaça declarada, direta, da Rússia, dizendo para saírem de Kiev porque algo está para acontecer. A gente viu aquela manchete no começo, quando Sergei Lavrov teve uma conversa com o Marco Rubio, e foi noticiado que ele teria dito para tirar os diplomatas de lá e tudo mais. Pelo que parece, os Estados Unidos responderam que não iam fazer isso. Depois disso, acho que foi o Dmitry Medvedev que disse que a União Europeia vai manter sua presença diplomática em Kiev sem mudanças, apesar dos avisos da Rússia. Bom, aparentemente eles têm diplomatas de sobra e querem reduzir o quadro. Então ele parece estar falando com bastante confiança, como se algo realmente estivesse para acontecer. Então deixa eu te fazer algumas perguntas sobre isso. Para a gente encerrar, primeiro, você leva essas ameaças a sério? E o que você acha que pode realmente acontecer? Talvez até hoje à noite ou nos próximos dias. Olha, eu acho que vai haver ataques a Kiev. Mas não acredito que a gente vá ver uma campanha russa para destruir completamente toda a cidade, sinceramente. Tem gente falando sobre isso, mas eu não acho que vai chegar a esse ponto. O que deve acontecer é que eles vão atacar prédios e instalações importantes. E eu não acho que eles vão mirar em embaixadas. Só que o ponto é o seguinte: alguns desses prédios de embaixadas ficam muito perto de lugares que os russos devem atacar. Então a possibilidade de diplomatas morrerem é bem real. E de novo, eu acho que os russos estão dando esses avisos. E me preocupa o fato de que esses avisos não estão sendo levados a sério, porque eu não tenho a menor dúvida, nenhuma mesmo, de que os russos realmente vão fazer isso. Se você lê a declaração do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, eles disseram que vai acontecer. A decisão já foi tomada. Quando Lavrov conversou com o Rubio, o comunicado russo dizia que ele falava sob instruções diretas do próprio Putin. O Rubio disse que o Lavrov pediu para ele repassar o alerta ao presidente dos Estados Unidos, e ele fez isso. Agora, simplesmente ignorar todos esses avisos, agir como se nada fosse acontecer, é uma complacência absurda. E posso dizer mais, é muito estranho também, porque eu me lembro que antes do início da operação militar especial, lá em fevereiro de 2022, quando parecia por um tempo que os russos iam realmente invadir Kiev, o que foi que os Estados Unidos e todos os países europeus fizeram? Pois é, eles retiraram suas embaixadas. E falei Lavrov. Eles agiram para proteger seus diplomatas. E é exatamente isso que a gente deveria estar fazendo agora, diante desse tipo de ameaça. Isso mostra, mais uma vez, o nível de escalada, tanto na imaginação quanto na retórica que estamos vendo. Quando um ataque contra o nosso pessoal, um possível ataque contra nossos diplomatas, está sendo feito pelos russos, e não foi feito pelos russos em 2022, a gente insiste que eles fiquem colocando suas vidas em risco. E isso, na minha opinião, é extremamente imprudente e irresponsável. Eu espero que quando os ataques russos de fato começarem, e eles vão começar, as pessoas repensem essa postura. E que a gente tenha contato com os russos, e alguém diga a eles, por favor, parem por um dia, 2, 3 dias, para que a gente consiga tirar nosso pessoal de lá.
porque eu suspeito que, no fim das contas, é exatamente a isso que vai chegar. Agora, Alexander, eu percebo que por causa de todas essas linhas vermelhas, reais ou imaginárias, que foram cruzadas nesses mais de 4 anos, existe uma mentalidade no Ocidente de que, na verdade, não há mais linhas vermelhas. Você diz com bastante clareza que eles estão vindo. Eles disseram diretamente que estão vindo para cá, para Kiev. Mas eu percebo que ainda há muita gente que não acredita nisso, ou acha que vai ser como foi 2 ou 3 dias atrás. Talvez um ataque aéreo, alguns mísseis, como já aconteceu antes, então não seria uma grande diferença. Mas deixa eu te perguntar, se for algo realmente muito mais grave do que o que já fizeram antes, se houver um dano profundo aqui, isso vai acordar o Ocidente? Ou vai fazer com que pessoas como Keir Starmer, Olena Zelenska, Macron digam: eu avisei, eu disse que isso ia acontecer, agora precisamos intensificar ainda mais, nos preparar para a guerra. O que você acha? Olha, eu temo, e preciso dizer isso, que nesse momento as pessoas estão tão envolvidas nessa história de os russos estão vindo, eles são agressivos, que é exatamente isso que vai acontecer se houver um ataque a Kiev e diplomatas ocidentais forem feridos ou mortos. As pessoas vão dizer que é a prova de que os russos são agressivos. Ou seja, aconteça o que acontecer, o resultado será o mesmo. Quem quer confronto vai querer chegar lá de qualquer jeito. Se os russos continuarem agindo com moderação, o que aliás eu não acredito, vão dizer que a gente desmascarou o blefe deles. Se eles fizerem o que dizem que vão fazer, será a prova de que são agressivos. Em nenhum dos casos a gente vai mudar, revisar ou repensar o nosso comportamento. O problema é que estamos tão presos a esse modo de pensar e já fomos tão longe nesse caminho que não conseguimos mais recuar. E só vamos perceber isso quando estivermos diante de uma catástrofe de verdade, aquela mesma de que o Putin estava falando. E aí, que Deus nos ajude. Olha, é justamente por isso que eu estou preocupado que a Rússia possa decidir escalar o conflito atingindo ambientes militares do Ocidente. Sejam fábricas que produzem drones, fábricas que fazem motores de foguete, qualquer coisa usada em termos de inteligência para ajudar a Ucrânia a atacar a Rússia. Porque eu tive uma conversa recente com alguém que é bem pró-Rússia, e essa pessoa argumentava, quase exatamente como você acabou de dizer, que, mesmo depois de tudo isso, o Ocidente ainda não vai encarar como um fator de dissuasão. E por causa disso, a única coisa que realmente teria esse efeito seria um ataque direto a esses alvos. Caso contrário, eles temem que não haja nenhuma forma real de dissuasão. Na verdade, vai ser uma escalada, e eles ainda vão chegar lá. E o raciocínio deles é o seguinte, e eu queria ouvir sua opinião sobre isso para encerrar. O argumento é que se a gente não fizer nada agora e simplesmente atacar algo importante como Kiev, e eles reagirem da forma que você acabou de descrever mais para frente, quando tiverem tido mais anos para fortalecer suas capacidades, o desafio para a Rússia vai ser muito maior. Então, do ponto de vista militar, faria sentido atacar agora, enquanto nossos arsenais estão baixos, para pegá-los no momento em que eles ainda não têm tanto com o que revidar. O que você acha dessa lógica? Olha, essa lógica realmente existe, e esses argumentos estão sendo usados na Rússia hoje. E o fato de que ninguém no Ocidente percebe isso, nem entende o tipo de debate que está acontecendo lá, é preocupante. Então, sabe, eu não descarto essa possibilidade. A gente precisa entender uma coisa. No Ocidente, as pessoas nunca... Existe o próprio Putin, que é um homem muito equilibrado, muito disciplinado. Ele sempre quis manter o conflito limitado à Ucrânia. Ele não quer um confronto mais amplo com a Europa. Ele não acredita que isso seja do interesse da Rússia. Então existe o Putin, mas há muitas outras pessoas também. Ele não é, ao contrário do que muita gente no Ocidente parece pensar, a única pessoa na Rússia que tem opiniões e cujas opiniões importam.
E tem muita gente nas Forças Armadas, na área econômica, no mundo do jornalismo, no meio acadêmico, pessoas como Karaganov, por exemplo, que estão dizendo que o Ocidente não tem mais medo de nós, como tinha na época da Guerra Fria, e que eles precisam voltar a ter medo, porque se isso não acontecer, vão continuar escalando as tensões, como já vem fazendo. Agora, o meu instinto mais forte é ficar do lado do Putin nessa questão. Eu tenho horror à guerra, como todos nós deveríamos ter, como qualquer soldado que eu conheço tem. Eu diria, mantenham isso sob controle. Mas infelizmente, se as pessoas não escutam, se começam a falar em formar, sabe, coalizões, do jeito que o Starmer estava falando, o que, como eu disse, inevitavelmente desperta na Rússia lembranças de antigas coalizões que foram muito perigosas. Bem, se as pessoas simplesmente se recusam a pensar, a se colocar no lugar do outro lado, então sim, a gente pode estar caminhando para um desastre. Cara, eu detesto quando você é lógico e a sua lógica faz sentido. Você vê alguma esperança que possa oferecer? Tipo, será que existe inteligência suficiente no Ocidente e gente como você e alguns outros que a gente conhece para talvez mudar o rumo do debate? Para que a gente consiga abrir os olhos antes de chegar nesse ponto? Sim, eu acho que isso é algo importante de dizer. Quer dizer, na Alemanha eu sei que existe um debate ativo sobre esses assuntos, muito mais do que na Grã-Bretanha. E não é só um debate restrito a partidos como o AfD, por exemplo. Dentro da CDU e também dentro do SPD há pessoas dizendo que isso está completamente errado. O que estamos fazendo? Perdemos o bom senso? Isso é uma loucura. Precisamos voltar à diplomacia. Precisamos encontrar um caminho de volta. Na cúpula da União Europeia, em dezembro, essas vozes ficaram mais fortes. E como eu disse, já se falou sobre nomear um principal negociador e todas essas coisas. Então existem vozes contrárias na Europa e elas estão ficando mais fortes. Elas de fato existem. E por fim, e isso é muito importante também, aos americanos. Eu não consigo imaginar que os Estados Unidos, que já têm seus próprios problemas no Oriente Médio neste momento, e uma relação complicada com a China e tudo mais, queiram uma grande crise na Europa agora. Eu duvido que os americanos alguma vez realmente queiram uma crise desse tamanho na Europa. Mas, especialmente agora, não. E eu também não acho que esse presidente esteja interessado nesse tipo de crise. Então, acredito que os americanos, no fim das contas, também vão agir como uma força de contenção. Mas ainda assim, é muito preocupante que a gente tenha chegado a esse ponto. E o fato de as coisas terem chegado a esse ponto já é terrível por si só. Ainda mais considerando que estamos falando de um mundo com armas nucleares e com a possibilidade de uma guerra entre a Europa e a Rússia ou entre o Ocidente e a Rússia. E com sorte, se a gente conseguir passar por isso, e eu ainda acredito que vamos conseguir, então finalmente vamos olhar para trás, refletir e entender. Nunca mais. A gente nunca pode deixar uma situação dessas acontecer de novo. Cabeças mais sensatas vão prevalecer e vamos trabalhar por um novo sistema de segurança na Europa que seja realmente justo e estável, mas de um jeito completamente diferente daquele que o Keir Starmer estava propondo. Que essa visão se torne realidade. E é por isso que a gente gosta de ter você aqui no programa, porque existem alternativas. Não é só aquela ideia de que sim, vai haver morte e destruição. Há pessoas como você que defendem uma abordagem mais sensata, em que todos possam ter segurança e estabilidade. E é isso que todos nós deveríamos desejar. Então, muito obrigado por encerrar com essa nota positiva. Eu queria mesmo terminar num bom tom. Muito obrigado, Daniel. Foi um prazer participar do programa. E posso dizer rapidinho para os nossos espectadores que pessoas que eu conheço na Grã-Bretanha, inclusive gente importante, ouvem esse programa que o Daniel faz.
Então essas palavras de bom senso que o Daniel diz são ouvidas por pessoas influentes aqui em Londres. By important people here in London. Poxa, muito gentil da sua parte dizer isso. E só para lembrar, como o Gary está mostrando aí, tem o site do Alexander Mercourius, ou o canal dele no YouTube, onde ele publica o próprio conteúdo, além do que faz no The Duran. Então vale muito a pena conferir, porque tem bastante coisa boa para ouvir por lá. Muito obrigado, pessoal. A gente se vê hoje à tarde, acho que às 2h. Gary, se eu não estiver enganado, teremos o Larry Johnson, que vai trazer as últimas novidades sobre o que está acontecendo no Oriente Médio. E ele também vai falar um pouco sobre a Rússia. Não percam. 2h, Larry Johnson, ao vivo. E tem mais um programa, acho que às 3h, em que a gente vai analisar uma questão do Oriente Médio que é realmente importante. A questão do petróleo. E o preço do petróleo, de novo, caiu hoje, porque todo mundo está falando sobre isso. Dizem que o estreito vai ser reaberto em breve e que tudo vai ficar ótimo. A gasolina vai voltar para $3 rapidinho. Mas como o Art Berman, especialista em infraestrutura de energia, vai mostrar, é melhor não se empolgar tão rápido, porque existem limitações bem práticas no sistema, mesmo que um acordo seja fechado em breve, que vão deixar as coisas um pouco mais difíceis. A gente precisa manter a cabeça fria e focar no que é real. Olha só, hoje, às 3h, com o Art Berman. A gente se vê lá no Daniel Davis Deep Dive. E não esquece de avisar seus amigos, aqueles que adoram ouvir podcasts. Pede para eles adicionarem o Daniel Davis Deep Dive na lista deles. Eles precisam saber o que você sabe. E podem ouvir no mesmo lugar onde já escutam os outros podcasts. É só você contar para eles.